Fala galera, beleza? Tranquilo todo mundo? Seguinte, na aula de hoje a gente vai ter uma ideia a respeito de função trigonométrica ou equação trigonométrica. Porém, antes de eu poder falar um pouquinho sobre a função trigonométrica ou equação trigonométrica, eu quero dar uma recordada aqui na questão da circunferência trigonométrica, ok? Primeiro então, uma circunferência, o centro dessa minha circunferência está na origem de um plano, vamos dizer o seguinte, né? O encontro de dois eixos perpendiculares. O raio dessa circunferência vale 1, então aqui vale 1, aqui vale 1, ok? Lógico, aqui também vale 1, aqui também vale 1. Eu utilizo essa circunferência para traçar arcos, né? Ou seja, demonstrar ângulos dentro dele. Para eu poder demonstrar ângulos, eu tenho um ponto inicial, que a gente chama aqui de A, e aí eu percorro essa circunferência para demonstrar ângulos, ok? Lembrando que se eu tenho uma circunferência inteira, uma volta completa, a gente tem um ângulo de 360 graus, tá? Então, se eu saio desse ponto, faço toda a volta e paro nele novamente, a gente percorreu 360 graus. Alguns detalhes referentes à circunferência trigonométrica. Quando eu vou fazer um arco saindo do A no sentido anti-horário, eu tenho arcos positivos. Se eu vou no sentido horário, eu tenho arcos negativos. Isso é importante a gente saber, ok? A segunda característica. Se eu sei que uma volta inteira vai dar 360, eu consigo dividir os quadrantes através desses arcos. Ou seja, esse aqui é meu 0 grau, aqui a gente vai ter 90 graus, 180 graus, 270 graus, até chegar aqui novamente, que é onde a gente tem 360 graus, ok? Isso aí também é importante. Isso quer dizer que qualquer arco que esteja entre 0 e 90, né, qualquer valor de ângulo ou de arco entre 0 e 90, está no primeiro quadrante. Se eu pego qualquer valor entre 90 e 180, está no segundo quadrante e assim por diante. Tá? Isso são características de uma circunferência trigonométrica. Mais uma característica da circunferência trigonométrica é a questão de que eu tenho outras unidades de medida para utilizar. E a gente tenta lembrar um pouquinho vocês, né, que é quando a gente trabalha com radianos. Qualquer ângulo em graus eu posso transformar para radianos. Professor, mas por que existe radianos? Radianos existe porque quando eu tenho divisão de ângulos em graus, eu até consigo fazer, por exemplo, entre 0 grau e 1 grau, existe ali, né, 30 minutos. Entre 0 graus e 0 minutos e 0 graus e 1 minuto tem os segundos. Mas entre os segundos não tem divisão, a gente não consegue colocar. E aí a gente acabaria recorrendo de uma forma errada aos decimais. Então, quando eu coloco os radianos eu utilizo qualquer número real para ele. É uma divisão de uma circunferência, de forma que eu posso usar qualquer número real, tá? Qual é a ideia? É que uma volta completa seja representada por 2π, tá? Tem a ver um pouco com o comprimento da circunferência trigonométrica pelo seu raio. Lembrando que o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Como o meu raio vale 1, né? O meu comprimento vale 2π. Então, na minha circunferência trigonométrica, ou no círculo trigonométrico, né, a gente tem essa característica de uma volta inteira ter o seu comprimento igual a 2π também. Então, eu falo que 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. O que acontece é que eu consigo escrever qualquer arco ou qualquer ângulo também em radianos. Uma das formas de eu escrever é eu utilizar uma regrinha de 3, aonde eu posso falar que 360 vale 2π, assim como um outro ângulo em graus equivale a radianos, ok? Mas alguns já são muito conhecidos. Por exemplo, a gente sabe que 180 vai ser π radianos, é o mesmo valor. A gente sabe que 90 é π sobre 2 e aqui 3π sobre 2 radianos, tá? Importantíssimo a gente saber fazer essa associação.
Os ângulos ou os arcos notáveis, os ângulos notáveis que a gente tinha lá do triângulo retângulo, eles também aparecem aqui. Qual é o detalhe? No triângulo retângulo, os ângulos notáveis, eles estão todos no primeiro quadrante, né? Então, quando eu tenho, eu vou colocar aqui, por exemplo, quando eu tenho 30 graus, quando eu tenho 45 graus, quando eu tenho 60 graus, todos eles estão no meu primeiro quadrante. Mas eles têm ângulos ou têm arcos correspondentes, né? Ou ângulos simétricos em todos os quadrantes. Então, eu estou tentando dar uma ideia básica para a gente poder aplicar isso dentro de função, né? Como que eu faço para achar os simétricos? Olha só, se eu faço uma paralela ao eixo aqui, olha, eu sei que esse tantinho aqui vale 30, esse aqui também vale 30, por serem paralelos, né? Eu sei que aqui vai dar 180, eu só tenho que voltar. Opa, estava no 180, eu volto 30, então eu tenho 150. Agora, se eu faço aqui, opa, aqui vale 30, aqui também vale 30. Tudo valia 360, menos 30, 330 graus. E aí eu também consigo fazer dessa forma aqui, né? Passo 30 para cá, 180 mais 30, 210 graus. Isso eu consigo fazer com qualquer um dos arcos, Eu vou colocar nos outros ângulos notáveis, né? Se eu jogo para cá, ó, 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315 graus. Ah, professor, mas você está colocando tudo em graus. Sim, eu compreendo que se você quiser transformar para radianos, você pode fazer a regra de 3 normalmente. Você já entendeu isso. Ah, professor, mas e no vestibular? No vestibular ele vai poder te dar em graus, vai poder te dar em radianos. Você sabe transformar, você aplica isso normalmente. Tá? E aqui a gente tem o último ângulo notável, né? Já vou fazer a figurinha dele aqui, mais fácil. Aqui eu tenho 60, 180 menos 60 vai dar 120, 180 mais 60 vai dar 240, 360 menos 60 vai dar 300. Eu vou deixar para vocês a tela aí, peço que você tenha em mente esses valores e, se possível for, também já consiga trabalhar com os radianos. Transforme, né? 30, 45, 60, 120, 135, 150, tudo em radiano. Você vai perceber que existe uma regrinha, algo visual dentro deles, tá bom? Então eu encerro aqui a revisão de circunferência trigonométrica para que a gente possa abordar agora a função circular ou função trigonométrica. Vamos lá? Eu deixei um esboço da minha circunferência, vamos falar um pouquinho sobre função trigonométrica. A função trigonométrica tem muito a ver com esse aspecto de circunferência, ok? Qual é o formato básico, ou qual é a base para a nossa função trigonométrica? Eu tenho função seno, função cosseno e função tangente. Eu vou deixar a função tangente um pouco de lado e vou falar a respeito da função seno e da função cosseno, tá? Primeiro da função seno. F de x vai ser igual a mais b vezes seno de C vezes x mais d. Repare que eu tenho algumas letras dentro dessa minha função, né? Eu tenho A, B, C e D. A gente chama essas letras de parâmetros, né? E isso quer dizer que eu tenho o parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C, parâmetro D. Cada uma dessas letras vai vamos assim, realizar alguma mudança dentro da minha função, né? Ou demonstrar alguma alteração dentro da minha função, principalmente quando eu penso em questão de gráfico e valores, tá? Para eu poder pensar um pouco nisso aqui, eu vou tentar pensar na função mais básica possível. Qual seria a função seno mais básica possível? A função seno mais básica possível seria a função f de x igual seno de x. Só se você já estiver pensando, né? Quando eu tenho essa minha função básica, eu estou determinando que esse valor do A vale 0, porque eu não tenho nada somando. Esse valor do B é um valor que está multiplicando o seno.
Y, não tem nada multiplicando. Isso quer dizer que meu B vale 1, porque 1 vezes seno de x vale seno de x. Ah, professor, eu achava que B era 0. Se eu colocasse 0 vezes seno de x, vai dar 0. Então, não pode ser 0, tá? O C é um número que está multiplicando o x. Ah, não tem nada multiplicando o x, então também vale 1. E o D vale 0, não tenho nada somando o x. Então, essa minha função mais básica, minha função seno mais básica possível, eu estou colocando o meu B igual a 1 e o meu C igual a 1. Qual é o detalhe? Os valores de x, que eu vou colocando aqui, são valores dentro da minha circunferência. São os valores do meu arco, tá? Então, se eu coloco x igual a 0, por exemplo, eu sei que ele começa nesse ponto. Opa, esse ponto aqui é o meu x igual a 0. E aí acontece que o valor que eu quero encontrar para o seno de x, eu vou aplicar no eixo dos senos, que é o eixo vertical. Opa, beleza, eu tenho esse ponto. Projeta aqui, acha esse ponto aqui. Nesse ponto, no encontro dos eixos, o meu valor do seno vale 0. Isso aqui funciona exatamente como os eixos do plano cartesiano. O encontro deles vale 0 e 0. Então, nesse ponto, o meu cosseno vale 0 e meu seno vale 0. Tá? Ah, pessoal, mas e esse ponto? Não, a gente sempre vai fazer a projeção. Então, nesse caso aqui, eu estou nesse ponto, o meu cosseno está nesse ponto do eixo e o meu seno a gente projeta para cá. Tá? Só para tentar deixar mais claro, eu vou pegar um ponto no meio do arco aqui, tá? Eu vou pegar esse ponto. Vou chamar esse ponto de B. Não, vou chamar de Y. Deixa eu apagar aqui. Vou chamar esse ponto de Y. Sabe o que isso significa? Que quando eu projeto, eu tenho essa medida aqui, que é o cosseno de y, e essa medida aqui, que é o seno de y. Tá bom? Então, a ideia de projeção é exatamente para eu achar o valor do cosseno e do seno. Então, nesse ponto 0, projetei vale 0. Quando eu vou lá para cima, quando eu venho e pego esse ponto aqui, quanto vale esse ponto? Quanto vale o x aqui? Aqui a gente falou que valia 0. Eu vou trabalhar com radianos, tá, gente? 0 radiano. Aqui vale π sobre 2. Quanto vale o seno de π sobre 2? Ele já está no eixo vertical. Isso quer dizer que toda essa medida aqui é o seno de π sobre 2. Ah, professor, beleza. E quanto vale essa medida? Ué, a gente conversou no comecinho dessa aula que o raio valia 1. Então, eu sei que o seno de π sobre 2 vale 1. Quando eu vier para o próximo, né, aqui, quanto vale? Projeta lá. Opa, aqui era π, então o seno de π vale 0. E aqui, no meu último ponto que eu vou trabalhar, 3π sobre 2, o meu seno vale menos 1. O que é importante a gente visualizar dentro dessa circunferência? Que o meu valor do seno, ele começa no 0, sobe até o 1, vai para o 0, aqui vale menos 1, vai para o 0, 1, 0, menos 1, 0. Ou seja, ele fica dentro do círculo, por isso a gente chama de função circular, tá? A função circular é porque ela vai no seu valor máximo, vem para um valor que está bem no meio do máximo e do mínimo, mínimo, meio, máximo, meio, mínimo, meio, máximo, e fica nessa constante, nesse ciclo aí, tá bom? Importantíssimo a gente saber, então eu vou anotar isso aqui, é que os valores de seno de x sempre, isso não é tipo, professor, só nesse caso, não, sempre vão ser maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 1. Independente de quem é o x. Ah, professor, beleza, e no cosseno? Também. O único detalhe é que no cosseno, o cosseno de 0, você vai projetar aqui, o cosseno de 0 vale 1. Aí você vai subir, o cosseno de 0 vale, de π sobre 2 vale 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, e por aí vai também dentro da nossa circunferência. Tá bom? Então, importantíssimo a gente saber que os valores de seno e cosseno sempre estarão nesse intervalo aqui.
Isso é importante a gente saber, tá? E agora, pessoal, eu vou apagar o quadro novamente. Eu estou dando a ideia básica da função, né? Que para cada... O que é função? Ah, professor, para cada valor de x eu encontro o valor de fx. O valor de f de x eu encontro em função de x. Então, conforme eu substituo isso aqui, eu vou achando o valor. Eu vou tentar falar para vocês de uma forma agora bem direta a respeito dos parâmetros, tá? Então, eu só vou apagar o quadro para a gente poder passar para esse ponto. Vamos lá, galera. Então, eu gostaria muito que você pegasse o seu caderno agora, tá? A gente vai trabalhar com a função seno de uma forma completinha aqui e eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros. Eu quero que você deixe um espacinho lá para o parâmetro A, parâmetro B, C e D. Você vai, eu vou falar o que vai acontecer dentro do gráfico, tá? Eu gostaria que você anotasse. Eu não vou preencher aqui, você vai preencher aí, tá bom? O parâmetro A, aquilo que está somando a parte do seno. Repara que A vai ser um valor real que está somando tudo. Ele vai fazer o deslocamento vertical, que seria o quê? Eu colocar todo o meu gráfico ou para cima ou para baixo. Se meu A for positivo, eu vou passar meu gráfico todo para cima, ele inteiro, tá? Ele não estica, ele não encolhe, ele não alonga, não. Você pega o gráfico e leva ele todo para cima. Se meu A for negativo, leva ele todo para baixo. Então, o parâmetro A, ele faz exatamente esse passo de você ter o deslocamento vertical, ok? B, considerando que você já anotou deslocamento vertical, B, ele trabalha a amplitude do meu gráfico. Agora sim, o que ele faz? Ou ele alonga para cima e para baixo, ou ele encolhe, ele deixa mais baixinho o seu gráfico. Tá? Eu vou mostrar depois aqui nos exemplos, fica tranquilo. C. Se ele determina para você, eu gostaria que você notasse, então, deslocamento vertical, amplitude, parâmetro B, amplitude, parâmetro C é o período da minha função circular. E talvez você se pergunte assim, tá, professor, mas o que seria o período de uma função circular? O período, como vocês já viram nesse vídeo, como eu já mencionei nesse vídeo, a função seno e a função cosseno são chamadas de funções circulares. Por quê? Porque elas se repetem. O período, que é o que vai ser determinado pelo parâmetro C, ele qual é o espaço ou qual é o valor de x que eu preciso para que aquele gráfico ele comece a repetir, ou aonde ele começará a se repetir, tá? Então, anota lá, o C é o período do nosso gráfico. E o D, ele é um deslocamento horizontal. Ele vai pegar o meu gráfico inteiro e vai levar ou para a direita ou para a esquerda. Se você me perguntar, professor, em questão de vestibular, é importante a gente saber? Sim. Professor, mas tem que saber tudo? Sim. Quando você tiver dúvida, você testa os valores, tá? Testa os valores, tenta fazer um esboço do gráfico. Mas eu vou dar algumas ideias ainda hoje para isso aí. Agora, professor, eu tenho que ser muito bom em todos? Eu vou ser bem sincero. A, B e C, importantíssimos, essenciais. O D, ele é bom que você saiba, mas ele é dos parâmetros o menos cobrado. Ele é cobrado, mas ele é dos menos cobrados dentro dos parâmetros, tá bom? E aí eu quero falar um pouquinho sobre o gráfico, então, que a gente chama de senoide quando é uma função seno, e por lógica, se eu estiver trabalhando com uma função cosseno, que a única coisa que muda aqui é, ao invés de escrever seno, vai um cosseno, seria a cossenoide. Professor, e o desenho muda? Não. Basicamente, ele dá uma deslocada, ele começa em outro ponto, tá? Se você lembrar da circunferência trigonométrica, o seno de 0 valia 0, o cosseno de 0 valia 1. Então, é o ponto de onde começa. O desenho é bem parecido, tá? Depois eu faço uma cossenoide para vocês verem a diferença, tá? Então, o que eu tenho aqui é uma senoide. Dentro dessa senoide, eu tenho características a respeito desses parâmetros, tá? Para isso, eu só vou dar uma clicada aqui para eu fazer um plano cartesiano. Então, eu coloquei aí um plano cartesiano, coloquei a senoide dentro do plano cartesiano. Lógico, não tem valores nos eixos, tá? Só para você entender. Galera, agora é a aplicação direta. Eu quero que você olhe a questão dos parâmetros, onde eu vou pôr eles no gráfico, tá? Esse meu ponto aqui,
se eu olho ele com bastante cuidado, ele é exatamente o meu ponto médio. Ele é o ponto equidistante do meu ponto máximo, que é aqui, e do meu ponto mínimo, que é aqui, ó. Isso aqui é a minha medida média, né? É o valor central da minha senoide. Deixa eu já dar a primeira dica para vocês. Esse valor médio é exatamente o meu A. Por quê? É o quanto eu desloquei. Eu sei que o F de zero, o seno de zero vale zero. Então, quando eu somei um Azinho aqui, eu levei o gráfico inteiro para cima. Ou seja, eu levei o ponto médio, o ponto máximo subiu também, o ponto médio aqui, ponto mínimo, ponto médio. Tá? Importante a gente ter essa visão aqui. A próxima característica, a gente tem lá a questão do B. O B, ele tem a amplitude. A amplitude está aqui, ó. Tá? Essa medida que está em laranja ali, eu vou colocar aqui, ó, essa medida aqui é B, essa medida aqui também é B. Ah, professor, mas aqui está para baixo. Tudo bem, eu estou falando da medida modular, vamos dizer assim. Tá? Ela vai indicar para mim essa distância. Se você consegue enxergar isso, você já consegue enxergar, por exemplo, que o valor máximo, nesse caso aqui, é o A mais o B. E você consegue enxergar também que o valor mínimo é A menos B, tá? Professor, mas e se o B for negativo? Sabe o que acontece se o B for negativo? Ele inverte. Onde está o máximo, ele vai vir aqui o mínimo. Onde está o mínimo, ele vai vir o máximo. Ai, professor, complicado. Não é das coisas mais simples que a gente tem. Então, eu vou mostrar para você um exemplo de quando o B é negativo. Se meu B fosse negativo, eu teria esse desenho aqui. Este em vermelho é o gráfico da minha senoide com o B negativo. Ou seja, ao invés de começar para cima, ele começa para baixo. Aqui é o início da minha senoide, começando para baixo, B negativo. Começando para cima, B positivo. Tá bom? Eu vou apagar esse negativo aqui, só porque eu quero falar da senoide em si, né? É uma característica e é bom que você saiba essa característica. C é o meu período. Opa, aonde que eu tenho o período aqui nessa função? Esse é o início. Foi para o máximo, veio para o médio, veio para o mínimo e voltou para o médio. O que aconteceria depois daqui? Ele iria para o máximo, médio, mínimo, máximo. Isso que a gente está separando aqui é o meu período. E daí você vai falar assim, professor, então o período é igual a C? Não, período não é igual a C. Para eu calcular o período de uma função seno, ou seja, aonde ela vai começar a se repetir, eu utilizo a seguinte forma. O período é igual a 2π sobre módulo de C. Ai, professor, por que módulo? Porque você não precisa trabalhar com um período negativo, tá, gente? O período sempre vai ser uma distância, uma medida, e se é uma medida, é positivo. Só para você não entrar, você está negativo. Não tem problema. Você consegue calcular o período tranquilamente usando o módulo dele. Tá bom? E o D, se eu quisesse trabalhar com o parâmetro D, eu teria o deslocamento. Eu vou trazer a senoide inteira, ou para lá, ou para cá. Tá? Não vem ao caso agora, porque se eu for fazer de forma genérica, eu só vou fazer a senoide um pouquinho mais para lá, ou trazer o plano mais para cá. Tá? Eu vou mostrar o desenho da cossenoide para que vocês vejam também a diferença. Tá? Eu vou pôr aqui nesse espaço aqui em cima. Então, cossenoide. Eu teria algo assim, ó. Aí tá a minha cossenoide, né? Repara que na cossenoide, gente, eu também tenho, eu vou deixar marcado aqui, né? O meu valor médio, eu tenho o meu máximo, eu tenho o meu mínimo, médio, tá? E os meus parâmetros, eles continuam valendo exatamente igual. Do jeito que a gente aprendeu os parâmetros para a função seno, também vale para a função cosseno.
com essas características. B, amplitude, o C determina período, o A, o deslocamento vertical. Então, meu ponto médio, no caso aqui, é dado pelo A. Tá bom? Professor, e como é que eu vou ficar muito bom fazendo isso? Treinando, tá? Eu vou mostrar um exemplo de um detalhezinho aqui que é necessário a hora que a gente estuda um pouquinho de função trigonométrica. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar como fazer o esboço de um gráfico, né, de uma função trigonométrica. Tem detalhezinhos, tem ideias básicas. Eu vou tentar passar para vocês a forma mais rápida de se fazer um esboço do gráfico. Porque quando eu olho o esboço do gráfico, quando eu olho o comportamento do gráfico, eu já consigo determinar algumas coisas referentes a ele, tá? Por exemplo, o valor máximo, o valor mínimo, aonde ele vale cada um daqueles valores. Então, se eu vou fazer um esboço, lógico, galera, esboço não precisa ficar perfeito, é só para a gente ter uma ideia do que acontece. Eu venho aqui e falo assim, opa, vamos lá. Quem é o meu parâmetro A? É 2. Quem é meu parâmetro B? 3. O C? 2. O D? 0. Se eu presto atenção no que eu falei no vídeo, né? Volto ali, professor, eu vou assistir de volta o que você falou aqui. O professor falou que o A é o deslocamento vertical. Então, o deslocamento vertical eu vou dizer que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, 1, 2, tá? Esse 2 é meu deslocamento vertical. Eu já sei que a minha senoide vai ter o ponto médio aqui. Eu já sei que a minha senoide vai ter o ponto médio aqui. Aí eu vou para o B. Opa, B é amplitude, né? B é amplitude. Se B é amplitude, eu sei que eu vou ter 3 para cima e 3 para baixo. Então, 1, 2, deixa eu marcar um pouquinho mais para cima aqui. 1, 2, aqui. 2 mais 3 vai dar 5. Eu já sei que aqui vai estar o meu valor máximo da minha função. 2 menos 3 vai dar menos 1. Eu já sei que aqui vai estar o meu valor mínimo. Olha, valor máximo da minha função e o valor mínimo da minha função, ok? Agora, a outra característica vem do C. O que a gente encontra com o C? É o período. E aí é que vai agora, é o detalhe básico para a gente poder fazer esboço, tá, gente? Essa é a ideia base, olha só. Se eu quero calcular o período, 2π sobre módulo de C. Módulo de 2 que vale 2, o meu período vale π. Eu já tenho o período. Isso quer dizer que eu vou separar aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Professor, por que 4 partes? Lembra que eu sei que a função seno ela começa no 0, 1, 0, menos 1, 0. Do 0 até 1 é uma parte. Do 1 até o 0 é outra parte. Do 0 ao menos 1 outra parte. Do menos 1 até o 0. Eu separei em 4 partes, por quê? Porque toda função seno e toda função cosseno vai ser separada em 4 partes. E eu sei que essas 4 partes, elas são com a mesma distância. E eu sei que o meu período está aqui dentro. Ou seja, esse ponto aqui, a gente sabe que vale π. Porque eu sei que do 0 até o π, eu tenho um período do meu gráfico. Fica claro isso para vocês? Agora, professor, como é que eu faço para descobrir esses valorzinhos aqui? Ué, se eu vou dividir em partes iguais, π dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes vale π sobre 4. Ou seja, do 0 mais π sobre 4, π sobre 4. Mais π sobre 4. Daria 2π sobre 4. Eu até posso escrever 2π sobre 4. Mas é a mesma coisa que π sobre 2. 3π sobre 4, não dá para simplificar. E 4π sobre 4, que é a mesma coisa que π. Tá? Então, o que eu fiz foi somar esse valor que a gente pegou, o período divididos por 4. Período divididos por 4, mais período divididos por 4, mais período divididos por 4, mais período divididos por 4. Tá bom? E aí agora, galera, se eu quero colocar, lógico, eu já conheço alguns detalhes. Se eu quero fazer somente um esboço, eu acho os valores aqui, eu já sei qual é o meu formato. Por quê? Opa, o B é positivo, então ele começa no médio e vai para cima. Eu já até poderia traçar o gráfico da minha função, né?
Ó, começa no meio, vem pra cima, vai pra... Opa, desculpa. Vem no médio, errei. Vem no médio, vai no mínimo e volta no médio. E aí você tem, olha só que bonitinho, uma senoide que representa essa função, aonde eu tenho o período, eu sei quanto vale, por exemplo, o valor da função para x igual a π sobre 2, vale 5. Eu sei quanto vale o valor da função para x igual a 3π sobre 4, né? Para ter 3π sobre 4, o valor da função vale menos 1, né? Não coloquei ali, mas 2 menos 3 vai dar menos 1 aqui, menos 1. E aí você tem o gráfico. Ah, professor, eu posso fazer isso também no cosseno? Você deve fazer isso também no cosseno, tá? Ah, professor, é importante eu praticar isso? Sim, você deve estar praticando isso aí, tá bom? Eu vou agora apagar o quadro para a gente poder falar um pouquinho sobre equação trigonométrica. Galera, então, para encerrar essa aula de trigonometria, né? Já é a segunda aula de trigonometria. Na primeira aula que a gente teve, a trigonometria 1, a gente falou, eu mostrei para vocês imagens e tudo mais, a respeito de algumas relações trigonométricas, né? Algumas transformações trigonométricas. E aí, quando eu venho falar de equação trigonométrica, a ideia é, equação tem a ver com igualdade, tem a ver com incógnita. Então, eu preciso de uma igualdade com incógnita, de forma que a minha incógnita esteja numa razão trigonométrica, tá? Então, a gente tem algumas ideias, e a ideia básica para a gente poder trabalhar com a equação trigonométrica para que valor de x eu tenho aquele valor de seno, ou para que valor de x eu tenho aquele valor de cosseno. Qual é o principal detalhe, galera? O principal detalhe dentro de equação trigonométrica é que pode ser que eu não tenha nenhuma solução, pode ser que eu tenha uma solução, ou pode ser que eu tenha duas soluções, tá? Ou até pode ser que eu tenha infinitas soluções, dependendo do enunciado. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, seno de x é igual a 1/2. E eu pergunto para você, professor, pessoal, sabendo que seno de x é igual a 1/2, quanto vale o x? Algumas pessoas vão de forma direta puxar, opa, peraí, professor, essa eu sei. Eu lembro lá nos ângulos notáveis que era 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo pelo 2, põe raiz no numerador. Então, eu sei que o x aqui vale 30. E eu vou dizer para você, opa, beleza, você acertou. Mas aí eu te pergunto, será que x igual a 30 é a única solução que a gente tem para essa equação? E aí, usando a ideia da aula de hoje, você já sabia, mas a gente está revisando isso, você já consegue afirmar que não, professor, não é o único valor. Por quê? Porque eu tenho os ângulos simétricos, né? Então, a primeira ideia que a gente tem é, se eu quero encontrar o valor de seno de x igual a 1/2, eu quero descobrir quem é o x, eu poderia aqui muito bem fazer um esboço da minha circunferência trigonométrica. Você já conhece um dos valores, que vale 30. Eu sei que o seno de 30 está representado exatamente aqui. Então, eu preciso só saber qual é o arco que também estaria representado aqui. Opa, é o simétrico a ele no segundo quadrante. Quem é o simétrico do 30 aqui no segundo quadrante? O 150. Então, eu posso escrever, x igual a 30 graus ou x igual a 150 graus. E aí, agora, eu te pergunto, será que eu só tenho essas duas soluções? E aí eu gostaria muito que você pensasse, não, professor, peraí, eu estou pensando aqui numa coisa, e eu vou falar, sim, exatamente, você está pensando correto. Tudo depende do enunciado. Por quê? Porque se o meu enunciado falar assim, qual é a solução de seno de x igual a 1/2 na primeira volta, eu tenho essa. Qual é o valor do x para seno de x igual a 1/2 no primeiro quadrante? Opa, só tem x igual a 3, x igual a 30. Mas se ele simplesmente falar assim, qual o valor de x para seno de x igual a 1/2? Eu tenho essa solução, tenho essa, mas eu também posso sair do meu ponto A, dar uma volta inteira e mais 30. Entenda que uma volta inteira é 360, com mais 30, 390. O ângulo de 390 graus vai cair no mesmo ponto que o de 30. E se ele cai no mesmo ponto que o de 30, ele tem exatamente o mesmo valor de seno. Tá, professor, e como é que eu escrevo isso? Se eu vou usar a questão de graus, eu vou escrever que x é igual a 30 graus mais 360 graus vezes K.
ou x igual 150 graus mais 360 graus vezes k. Aonde o meu k pertence aos inteiros. Inteiros, eu não posso usar meia volta, porque se eu usar meia volta vai dar erro ali para mim. Tá? Ah, professor, mas teria como fazer de uma outra forma? Eu poderia escrever isso em radianos, né? Aí eu transformo graus em radianos, lembrando que 30 graus é π sobre 6, 360 é 2π. Então, π sobre 6 mais 2kπ, que a gente chama, né? E aqui eu faço o mesmo detalhe. Pessoal, dentro da ideia de equação trigonométrica, tá? A gente tem essa ideia dos pontos e eu poderia também acrescentar já a inequação. O que muda para a inequação? Eu mudo esse sinal. Maior que, menor que, maior igual, menor igual. E a hora que eu coloco isso aqui, vai facilitar muito a minha cabeça se eu simplesmente usar um esboço da circunferência, né? Porque, por exemplo, se eu coloco aqui, sendo x maior que 1/2, acima de 1/2 vai ser aqui, ó, para todo esse arcozinho aqui, do 30 até o 150. E aí eu teria que dizer, x é maior que 30 e menor que 150. Tá bom? Galera, eu tentei deixar o mais resumido as ideias, tentei fazer uma revisão de circunferência trigonométrica que vocês viram lá no segundo ano, tá? Então, basicamente, o que eu gostaria de vocês é que vocês pegassem exercícios para resolver, tá? Lógico, cara, trigonometria são infinitos tipos de exercícios que a gente tem, em se tratando de função, equação, inequação, e aí eu preciso que vocês deem uma praticada para a gente poder depois discutir os tipos de exercício ali, tá? A gente não consegue resolver todos pela quantidade de possibilidades que a gente tem, onde eles envolvem as razões trigonométricas, as transformações trigonométricas, e aí eu preciso praticar, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.